Vamos lá para o nosso tema. Alex, como que surgiu essa ideia de fazer esse curta, esse filme, esse curta-metragem? Como que surgiu esse tema? Conta pra gente tudo. Não, é interessante que surgiu do mesmo jeito que surgiu o Balaio, de uma forma inusitada, assim. Eu estava até conversando, o elenco, acho que 90% do elenco não são evangélicos, as pessoas que participaram. E o Nil, que ajudou, que é um grande profissional, que ajudou muito nessa questão da interpretação, e ele não tem religião nenhuma, então, e durante todo o processo, explicando como surgiu, ele ficava perguntando, como é que esse negócio de Deus falou? As pessoas não entendem mesmo. E é até difícil poder explicar como é que Deus falou. Cara, você tem que ter intimidade para entender, e ele fala com cada um de um jeito, né? Mas Deus, ele sentiu no meu coração, bro, faça um filme. Eu quero que você faça um filme. Isso aconteceu há 11 anos, quando eu tinha recém-convertido, recém-casado, e Deus falou para eu fazer um programa de humor cristão, chamado Balaio, que também parecia impossível, e, obviamente, ninguém acreditou no projeto. Eu fiz um piloto, ele pediu para que eu fizesse um piloto, e quando eu apresentava para as pessoas do mercado secular, eles assistiam o piloto do Balaio e falavam assim, nossa, que legal, mas fala muito de Deus, cara, tá um pouco demais. Não tinha aceitação que tem hoje. Aí eu mostrava para dentro da igreja, o pessoal falava assim, nossa, que legal, mas não vai falar de Deus? Eu falei, gente, confusão. Uma visão, né? Isso aqui. Quem não é crente fala que está falando, não está falando de Deus. Quem não é, enfim, mas 2 meses depois a Lagoinha comprou a TV, que eu já trabalhava e precisava de um programa. E aí eles souberam que tinha um piloto. Enfim, 11 anos depois, Deus falou uma coisa, faça um filme. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer filme, nunca fiz isso. Aí ele foi muito gentil. O bom que Deus é muito gentil comigo. Ele falou assim, e quem falou que você sabe fazer alguma coisa? Né? Não é só filme, não, você não sabe fazer nada. Você sabe fazer televisão, você sabe fazer clipe, você sabe fazer DVD. Isso ele tem feito e não tem sido bem sucedido nos projetos. Então, eu que te usei, eu vou te usar. E aí começou o desafio, assim. E quem que vai escrever o filme? E um dia, eu saindo daqui, eu estou finalizando o DVD Tu Reinas, do Dia do Trono, e da Rede Super para a produtora que eu estou montando esse DVD, são mais ou menos 30 minutos. Saí daqui, dirigindo, tal, nem tinha tema ainda. Eu tinha que fazer um filme, não sabia o que era. Cara, veio assim a história inteira. Toda a história do filme veio... Não tinha nenhum tema. Não tinha nada. Era fazer um filme. Saindo da TV aqui, chegando na produtora, começou a vir uma ideia do filme, o roteiro. Mas veio de uma vez. Do tempo que eu saí daqui, que eu cheguei lá, estacionei o carro e falei, cara, que é isso? Está pronto, o filme está pronto, é esse o filme. O texto, tudo. E aí eu vi que era um milagre, porque não tinha condições. Eu não estava sentado pensando, uma coisa que foi aos poucos. Ele veio de uma vez. E aí eu também. E outra coisa, Deus não falou para buscar patrocínio de ninguém, nem da própria Lagoinha. Não. Eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer? É caro. Cinema é caro. E aí eu resolvi juntar toda a turma do mercado, de Belo Horizonte, de cinematográfico mesmo, todo mundo, o Juliano da Quanto, o Marcão, todo mundo que já fez comigo outros trabalhos, falou, gente, a história é essa, não importa a religião de vocês, eu entendo que todos nós aqui temos um dom que Deus nos deu e quero dar para vocês uma oportunidade de devolver a Deus como gratidão através de um projeto que é esse. E todos toparam, todos entraram, tudo voluntário. E aí foi. Sim. E então acaba que esse filme ele não é um caso verídico de alguém que você conhecia. É um caso. São situações que a gente sabe que acontecem, né? Até o pastor Washington vai falar muito sobre isso, mas não é alguém que você conhecia e surgiu o filme, não. Não. Tanto é que porque ele é tão real, a gente assistindo. Porque no trailer a gente coloca assim, baseado em histórias reais. Porque aquilo acontece, infelizmente, agora, nesse momento. Pastor, acho que você vai falar isso muito melhor que eu. Nesse momento que a gente está gravando aqui, tem crianças sendo abusadas, tem adolescentes sendo abusados. Nesse momento. E muitas estão sendo abusadas agora. E, enfim. Então, realmente, que esse programa venha trazer mesmo esclarecimento a todos nós. E falando no filme, a gente está com ele aí no ponto. Pode rodar aqui para a gente assistir um pouquinho, para a gente começar aí a entrar dentro aí desse mundo aí do filme. Olha lá. Parou aí, ó. Parou. O que é chup-chup aí? Pera aí, fazer bagunça não. Pera aí, um de cada vez. Vai distribuindo pra galera aí. Pegou o seu? Aí, ó. Pera aí. Entendi. Você tá pegando 2, né, malandro? Você tá pegando 2, rapaz, eu tô sabendo. Aí depois a gente dá acertar. Você passa lá, falou? Valeu. Aí, vocês moram aqui? Ali embaixo, ali? Eu moro ali. Você que mora ali, né? Aí, eu tô com um videogame novo lá em casa. Que
videogame? Tá jogando. Videogame, pera aí, moçada. É videogame novinho, tá cheio de videogame. Você quer? Quer, tá afim? Tá afim, ó. Quem não conhece o cara, rapaz? Sou aqui da área aqui, velho. Sou da área aqui. Vão lá? Você tá anima de jogar? Já anima de jogar? Você não conhece o cara, Quem não conhece o cara, velho? Eu sou da área aqui, filho. Sou da área aqui, rapaz. Vambora, vamos nessa? Não, fica aí. Que você é bobo o quê, cara? Você que é inteirado, meu irmão. Você que é inteirado. Vai jogar bola aí, ó. Vai jogar bola aí, ó. Cara inteirado é você, filho. Cara, é o seguinte, bicho. Ó, dá um frio. Pastor, fala pra gente, o senhor que trabalha com esse tipo de situação. Né? Depois eu vou perguntar para o senhor também, né? Porque envolve família, envolve tantas coisas. Né? E, às vezes, tem sempre um aproveitador, o espertinho, para tentar fisgar assim, um alvo fácil. Né? Fala pra gente, essa tem sido uma grande realidade que nós temos vivido, né? Infelizmente. O Brasil é considerado um dos primeiros países no mundo que explora, abusa e violenta crianças, principalmente na questão da sexualidade. Eu comecei trabalhando com famílias com a intenção de ajudar na questão comportamental, ajudando ali o pai e a mãe a entender propriedades sobre a criança, aquilo que é próprio do menino, da menina, da idade, para ajudar a ter um bom desenvolvimento, uma formação futura boa, com menos violência, educação de forma certa. Só que ouvimos muitas histórias de problemas na área sexual. E a violência, Alex, a violência sexual, o abuso sexual é algo assim terrível, porque quando eu pesquisei pouco mais de 30 mil crianças, eu visitei mais de 3 mil casas em vários lugares no Brasil, eu vi que boa parte dos problemas relatados, principalmente na adolescência, pelos casais, nos ajustes que precisava ser feito para ajudar os filhos, era violência sexual. Era a iniciação precoce, mas muitas vezes com violência, às vezes por pai, por tio, por avô, e a marca é algo assim, eu estava conversando, estou todo alto ali, a marca ela vai por muitos anos. Se não houver ajuda e socorro, realmente é quase impossível uma pessoa sozinha conseguir se livrar disso. Aí uma sexualidade distorcida, problemas de comportamento sexual e aquela situação da vingança, principalmente no homem. As mulheres elas têm um outro problema, elas se anulam, têm problemas com depressão, suicídio, mas a vingança, Alex, como você retratou bem, o abuso sexual sofrido por meninos, ele vai pensar em vingança há muitos anos, viu? Agora, uma coisa interessante, Washington, é que geralmente foi filmado numa comunidade, mas é comum esse tipo de abuso, não só na comunidade, né? Em outras famílias também urbanas. Esse é o detalhe, no sentido de do pessoal do asfalto, né? Todas as classes sociais, não é coisa. Excelente pergunta. Porque não é mesmo, literalmente, um problema apenas de pessoas indoutas, com baixa cultura e não têm informação sobre sexualidade. Não, este é um problema também das classes sociais instruídas, pessoas formadas com nível superior, pais abusadores. Inclusive, temos trabalhado, infelizmente, pessoas do meio político, do exército, empresários, pessoas da área de educação, professores, pedagogos e psicopedagogos abusadores. Então, você falou muito bem, infelizmente, não é um problema Leozão, eu até acredito, o pastor pode até dizer isso mesmo, eu até acredito que nessa classe social mais elitizada, a doença ainda é muito maior. Por quê? Porque há vergonha de se expor. Porque na comunidade, ninguém vai, pode pegar meu menino, para tomar tiro, vai, caça confusão, isso é um miserável, desgraçado, e vai, né? E lá, às vezes, abafa, porque é o presidente de uma empresa, é um empresário tal, então o filho, a mãe, enfim, acaba abafando mais a realidade, né? Eu fiquei até pensando, doutor Dalto, ali no caso, no filme, né, foi uma pessoa que chegou, um cara, chegou na comunidade e ofereceu um brinquedo. Mas isso acontece muito dentro das famílias, né? Com tios, com pais, com um padrasto. Né? Como a família se proteger diante disso? Eu vejo também, às vezes, a questão da família, do cuidado da família. Às vezes, a mãe acha que vou deixar na casa do coleguinha enquanto eu levo o outro na escola. Aquela coisa de deixar, eu acho que só podia falar para a gente essa questão da família, do cuidado que a família tem que ter com
as crianças e como perceber que uma criança também foi abusada. Vocês podiam falar, porque é difícil, às vezes ela não vai falar, né? Mas Fala aconteceu. com o comportamento. Isso, Sim, isso. exatamente. Grita em silêncio. A primeira coisa importante é a questão de que muitas vezes acontece em casa até pelo vínculo afetivo que a criança tem, né? E ela acaba depois deixando, né? Ela fica sem jeito e muitas vezes acaba permitindo uma coisa que vai ser extremamente prejudicial para ela no futuro, né? Claro que você colocou uma coisa interessante, a gente nunca sabe, as pessoas têm que ter um pouco de maldade, porque uma pessoa pode abusar de uma criança esporadicamente, como talvez tenha sido, muitas vezes pega uma criança de uma vez só, mas muitas vezes é um caso contínuo dentro de casa. E isso tem que tomar cuidado. O comportamento da criança muda, né? Porque a criança tem uma diferença do adulto, por exemplo, quando ela fica deprimida, quando ela fica chateada, ela já não quer mais brincar. A criança, ela é muito ativa, uma criança que começa a ficar fechada, que ela tem dificuldade de falar, e muitas vezes... Ela pode ficar agressiva também? Ela pode ficar agressiva, sim. Porque, na verdade, uma pessoa abusada tem dois comportamentos. Ou ela fica passiva, ou ela fica negativamente ativa, né? Ela pode nunca abusar de ninguém, ela pode ter a dificuldade dela não abusar de ninguém, mas ela fica com aquilo. E tem as pessoas que invertem, elas passam a questão da vingança, de querer fazer com o outro aquilo que fizeram com ela. Mas quando uma criança, e normalmente quem abusa de criança familiar, ele fala para a criança não fazer, ameaça ela de alguma forma, e a criança fica com medo. E uma coisa interessante, que você pode fazer uma relação entre o abuso e o bullying, normalmente uma criança vítima de bullying é uma criança passiva. Então, uma criança que sofre uma situação dessa e não conta, normalmente é uma criança passiva, que ela fica com medo e acaba sofrendo durante muitos anos. Agora, tão interessante, por que a criança tem medo de contar, apesar da ameaça, e não conta aos pais, ou com medo do pai não acreditar? Também acontece a situação, né? Isso normalmente acontece, Léo, por causa de falhas na educação. Eu trabalho isso com os pais, mostrando como ele pode trazer fatores de proteção para a criança. Imagina um pai que fala para uma criança, cala a boca, quem manda sou eu. A mãe é a mesma coisa. Para de chorar, menino. Então é tolhido o tempo todo. A criança, ela é vencida o tempo todo, então ela aprende. O adulto é que manda. Quem manda aqui sou eu. O abusador também é adulto. Então, a maioria das vezes. Então, como todo mundo manda adulto, eu tenho que calar a boca, o medo, e a criança não tem capacidade cognitiva de compreender, de saber certamente se aquela ameaça se cumprirá ou não. Então, alguém diz para uma criança que não tem uma biblioteca mental capaz de entender o que está sendo dito, eu vou te matar, eu mato a sua mãe, eu mato os seus irmãos, você está entendendo? Cala a boca. Ela fica com medo. Então, ela vai ficar calada, ela muda a alimentação, mas tem um fator, o Dalton falou muito bem, que quando é o contrário, ela começa a ter brincadeiras sexualizadas. Fora da idade, o que acontece dentro de um padrão normal? Eu peço para os pais, assim, às vezes os pais perceberem que a criança está com um comportamento errado, pode ser difícil, se esse pai tem apenas aquele filho. Mas eu peço, presta atenção nas outras crianças, se envolva com outras famílias. Se o seu filho tem um comportamento diferente, então precisa de ajuda. Ou então observe o seu filho. De repente ele começou a ter interesse em temas sexuais, e você o advertiu e ele persiste, desenhos, falas, gestos, brincadeiras com os coleguinhas, sim, precisa de ajuda, não pode deixar. E uma coisa interessante que ele colocou é exatamente isso, porque a criança, é uma coisa contraditória pelo seguinte, a criança é iniciada sexualmente, mas por mais que ela aprende o prazer sexual, aquilo gera para ela uma satisfação sexual, sim, e ela acaba aprendendo a fazer. Então, uma criança, normalmente, que tem um conhecimento sexual muito acima da capacidade dela, ela, na maioria das vezes, e se ela faz, porque muitas vezes o que fizeram com ela acaba fazendo no meio das outras crianças como uma forma de, não só de fazer com ela, ou dela fazer com a outra criança.